pessoal, boa tarde. Meu nome é Luana Macedo, eu sou da área de marketing aqui da Icatu Seguros. Essa é a edição especial de março do Icatu News. Edição que está aberta para corretores e clientes, justamente para a gente conversar um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos no mundo e no Brasil, o coronavírus, a crise no petróleo e como que isso afeta diretamente a nossa economia, a nossa vida, né? Eu estou com dois convidados super especiais hoje e são especialistas quando o assunto é mercado financeiro. O Pedro Schermon, ele é sócio fundador da gestora Leblon, e o Carlos Eduardo Rocha, também conhecido como Duda, ele é head e sócio também da gestora Ocam. E aqui com a gente, na Icatu, eu estou com a Thalita Halpe, ela é da área de previdência da Icatu, e o Marcos Santos, ele é coordenador da área de relacionamento com o cliente Unique. Queria dar boa tarde a vocês. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Luana. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Acho que a gente está vivendo aqui um momento muito único, assim, sem precedentes. E a forma como a gente tem tentado auxiliar nesse momento é justamente provendo de máximo de informações possíveis para os nossos parceiros e clientes. E eu acho que é um momento importante para justamente refletir se o portfólio, enfim, está com o perfil adequado, qual o horizonte que você de fato vai precisar desses investimentos. Eu acho que também é muito importante ponderar que um fundo de previdência, na verdade, é um fundo que você está buscando aposentadoria. Então, o horizonte é sempre de longo prazo. Enfim, e volatilidades de curto prazo vão ocorrer, obviamente, ao longo desse caminho de 20, 30 anos. E acho que é muito relevante ter sempre isso na cabeça. Obrigada, Thalita. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Thalita. Queria agradecer a oportunidade de vir em nome do cliente, né, e corretor. Acho que não tem melhor momento para falar sobre mercado financeiro, sobre a situação atual do que agora. A gente vê diariamente no nosso atendimento muitos clientes com muitas dúvidas sobre o que fazer. Eu acredito que o Duda e o Pedro também vão conseguir tirar com maestria essas dúvidas, responder todos esses anseios dos clientes. Na verdade, queria informar também e reforçar a nossa Casa do Corretor, o nosso site Icatu Online. Acho que é o melhor momento para a gente entrar nos canais alternativos também, além do atendimento do 0800, tá bom? Tá, joia, Marquinhos, obrigada. E eu queria começar agora a conversar com os nossos gestores. Pedro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Luana? Tudo bem. Eu queria primeiro que você se apresentasse, né, contasse um pouquinho da sua trajetória profissional ao longo, eu sei que são muitos anos no mercado financeiro, e depois eu queria que você me respondesse o seguinte: como é que uma pandemia como o coronavírus afeta tão drasticamente, deixa tão instável a nossa economia? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, Luana, Thalita, Marcos. Dizer também que é um prazer estar dividindo esse espaço aqui com o Duda para conversar com os investidores da Icatu. Eu trabalho com análise e gestão de fundos de ações já há praticamente 25 anos, então pode-se dizer que eu, assim como o Duda também, já somos aí dinossauros do mercado, já passamos por várias crises nos últimos 25 anos. Eu me lembro em 1998 da desvalorização cambial brasileira, seguida da crise russa. Depois, no ano de 2002, todo aquele estresse com a eleição do Lula. No ano de 2008, a crise do subprime americano. Em 2016, a nossa crise política que culminou com o impeachment da Dilma. E agora, essa crise recente que a gente vai comentar nessa live hoje. Então, só me apresentando rapidamente, eu trabalho há 25 anos com análise e gestão de ações, dei a Leblon Equity junto com outros 3 sócios no ano de 2008. A Leblon Equity é uma gestora 100% focada em fundos de ações e fundos de previdência, que tem um componente de ações bastante relevante. A gente só faz ações e só faz Brasil. Em relação especificamente ao coronavírus e essa grande crise que foi catalisada primeiro pelo coronavírus e depois pela questão do petróleo, da decisão unilateral da Arábia Saudita de aumentar volumes e abaixar preços, que colocou um gás adicional nessa tensão do mercado, que a gente costuma falar para os nossos investidores que o importante nesse momento é manter ali aqueles 3 pilares básicos que qualquer investidor precisa para ser bem sucedido no longo prazo.
O primeiro deles é a racionalidade, depois disciplina e paciência. Quer dizer, é hora de revisitar os fundamentos que te levaram a fazer um determinado investimento, os fundamentos que te levaram a construir uma visão positiva para o mercado de ações brasileiro. E depois de feito essa releitura, olhar investimento por investimento, aí já no papel de gestor de fundo de ações, e se perguntar, né, se o que está acontecendo agora é algo estrutural ou é conjuntural. É algo que vai causar uma perda temporária de curto prazo no valor das cotas ou se vai causar uma perda permanente no valor das empresas. Então, essa análise é o que a gente tem se focado em fazer nesse momento. Evidentemente que algumas empresas são mais prejudicadas no curto prazo do que outras, mas nem todas têm o seu valor de longo prazo permanentemente modificado por essa crise. A gente segue bastante construtivo em relação aos fundamentos que sustentam ou sustentaram até o início dessa crise a boa performance do mercado de ações brasileiro, e esses fundamentos, tentando ser bastante sucinto aqui, quer dizer, basicamente se ancoram no fato do Brasil estar num momento do ciclo econômico muito diferente do restante da economia mundial. Quer dizer, todo mundo já esperava que em algum momento o mundo fosse desacelerar, são mais de 10 anos de crescimento, mais de 10 anos de valorização das bolsas mundiais. O Brasil ele estava no início da saída da maior recessão da sua história, com queda na produção industrial de mais de 15% no acumulado, queda no PIB acumulada de mais de 8% de 2013 a 2016. Então, a gente estava num momento de aceleração, enquanto o mundo já vinha em desaceleração. E o coronavírus acabou servindo aí como grande catalisador para a correção dos mercados no mundo inteiro e precipita, sem dúvida nenhuma, uma recessão esse ano. Acho que ninguém acredita que o mundo escapará de uma recessão no ano de 2020. Isso muito provavelmente leva o Brasil junto, mas o que a gente tem que fazer como investidor é manter a racionalidade, disciplina e paciência, como eu falei, e olhar caso a caso para tentar separar aí o joio do trigo, quem é impactado no curto prazo e quem perde valor no longo prazo. Tá certo, Pedro. Obrigada. Duda, boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Eu queria também Prazer falar com você. Também. Queria que você apresentasse também um pouquinho aí da tua trajetória profissional, falasse um pouquinho pra gente, depois passasse também a sua visão desse nosso cenário que está preocupante, né, pra gente acalmar um pouco os nossos ânimos. Tá bom. Bom, primeiro, prazer estar falando aqui com o Icatu, é um prazer. Luana, Thalita, todos que estão ligados. Prazer também estar falando com o Pedro, velho conhecido, também um especialista em fundo de ações, flamenguista, então a gente gosta bastante. Bom, falando um pouco aqui sobre a Alka, nós somos uma gestora que tem mais de 10 anos de histórico, temos uma gama completa de produtos, inclusive de previdência. Nós temos fundos, desde um fundo D+1 para render CDI+2, um fundo D+15 para render CDI+4, até um fundo D+30 para render CDI+8. Como CDI+8 temos o retorno absoluto e o long and short. Tá? E também temos dentro dessa escala de fundos, temos fundos intermediários, como o CDI, CDI+4, CDI+3, próximo aí você tem o fundo do Icatu de Previdência. Tá? E além disso também temos fundos long bias e long only. Tá? Então a gente tem uma equipe são 30 pessoas, mais de 20 sócios, todos os gestores, aqui é feito por consenso, são 4 gestores de equities e 5 gestores de macro, todos com mais de 20 anos de experiência no mercado. Eu passei 17 anos, meu histórico foi no Pactual, depois mais 10 anos na Brasil Plural, e basicamente é um time oriundo dessas duas casas, Pactual e Brasil Plural, que compõem o time. Então, um time bastante experiente, que trabalha junto há mais de 10 anos. O diferencial do Ocan, que quer dizer se restringir ao simples e ao essencial, talvez seja o ponto mais importante que eu pudesse dedicar nessa live aqui, a gestão de risco. Então, a gente procura ter um retorno, por exemplo, de CDI+8 num fundo como retorno absoluto, ou vamos falar de Previdência do Icatu, CDI+3, com 3% igual, ou seja, uma relação de retorno-risco mais ou menos bem proporcional. Então, nisso é bastante importante que quando os riscos aumentam, né, a gente está vendo o mercado agora 3, 4,
5 ou mais vezes mais risco. A gente bateu recordes de nível de volatilidade com essa crise global. Então, a gente já, desde o início, a gente adequou os lotes ao tamanho do risco. Então, por isso que a gente conseguiu uma preservação de capital bastante relevante para os nossos clientes. Então, acho que isso é fundamental. E aí eu gostei muito quando a Thalita começou a comentar na apresentação que os clientes devem ter ajustado o perfil de risco ao produto. Então, acho que é bastante importante isso. O Pedro também já comentou que eu acho que tem que ter muita serenidade agora, porque a gente está num momento de descontinuidade, descontinuidade de crescimento, descontinuidade em que as pessoas estão, como se chama, lockdown, então tem que ficar fechadas. Alguns business, alguns negócios pararam, mas provavelmente isso vai parar por 3 meses, depois volta a uma normalidade. Então, já falando um pouco do cenário, a gente acredita que houve uma exacerbação do movimento, mas o mercado é soberano. Por que houve exacerbação do movimento? Talvez nessa parte de gestão de risco, muita gente entrou no mercado, talvez muitas pessoas físicas entraram no mercado não sabendo exatamente o risco que estavam correndo. Então, eu acho que se sentiram um pouco pegas no contrapé. Né? Assim, esse é um movimento global. Então, às vezes, as pessoas também ficam, mas essa empresa é boa, ou foi defendido por algum gestor ou algum vendedor, né? Assim, na verdade, você é atropelado por um movimento global em que os setores globais caem, o movimento cai, é uma interrupção. Então, o Brasil estava realmente retomando um pouco o processo de crescimento, mas isso não basta. Quando você tem uma descontinuidade, foi o que o Pedro comentou, né? Já há uma expectativa da Europa de 5% de recessão, há uma expectativa agora de 2 trimestres também nos Estados Unidos de recessão. Então, isso não há como você não compor um cenário um pouco recessivo para o curto prazo do Brasil. Depois você recupera. O que eu recomendo hoje são 2 investimentos, assim, 2 características que a gente está vendo. São 2 temas globais, porque o mundo está absolutamente globalizado. Primeiro, nesse ambiente recessivo, todos os bancos centrais do mundo, todos os governos estão no modo chamado por eles whatever it takes, ou seja, vão fazer o que for preciso para dar sustentação, liquidez e diminuir os efeitos dessa recessão. Então, a gente tem perseguido um movimento de juros, a gente tem feito isso com opção, ou seja, com uma call, em que você fica com a perda protegida, para você perseguir o movimento de juros. Isso tem sido positivo, né? Tem sido positivo no ano, como o nosso custo tem conseguido preservar capital e está positivo, então isso tem gerado bastante valor. Então, isso é um tema global, que vai continuar. Vide até o que o Banco Central fez aqui no Brasil, 0,5% de queda, e eu acho que ele vai ter que fazer, dada a dinâmica da atividade vai cair muito no Brasil, vai ter que fazer novamente outra reunião. O outro tema é o de tecnologia. E o tema de tecnologia ficou ainda mais exposto, evidente, a importância das empresas com uma vantagem comparativa em termos de tecnologia, porque agora, nesse mundo que eu falei de lockdown, desse mundo trancado, o que está predominando são as vendas online, os sistemas, a necessidade de mais capacidade de processamento, todas as empresas estão tendo que se reforçar, ou seja, é um setor que imediatamente até está se beneficiando um pouco em relação a isso. Então, 2 temas, eu repetia isso em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, e mesmo na crise, isso continua performando melhor e a gente conseguindo perseguir. E também é bastante importante sobre a questão de consistência de performance, que vai ser muito senão você não vai aguentar um ambiente de quase não investimento, agora no Brasil principalmente, né? Talvez lá fora, que são mercados que começa a acalmar um pouco, nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda é um pouco assim, que você não esteja em empresas muito alavancadas, que você tome muito cuidado com o crédito privado, porque você aparentemente é uma renda fixa, mas podem ter empresas sem capacidade de pagamento, ou seja, infelizmente vai ter quebras, que as pessoas tenham disciplina numa gestão, ou seja, na Alcan a gente tem estoque por posição, se a gente compra, a gente vê um cenário, normalmente a gente faz uma compra relativa, e se não está convergindo para o nosso fundamento, a gente sai.
só aumentar a posição vencedora. Eu vejo muitas pessoas procurando comprar cada vez que cai mais. Isso não é uma estratégia salutar. Você não sabe exatamente, são tempos sem precedentes, tem que ter uma humildade enorme, né? Eu brinco que as pessoas se esquecem, se procuram se guiar só sobre valuation, um pouco, mas o mercado é uma arte também criada por fatores humanos, por ambição e medo. E agora, pela primeira vez, você não tem só o medo da perda financeira, você tem o medo da sobrevivência quase, né? Então, as pessoas estão com medo muito amplificado e é normal que esse medo muito amplificado reflita nas decisões financeiras. Então, empresas não alavancadas, uma consistência de resultados, de novo, uma relação retorno-risco é bastante importante. Então, eu levaria isso bastante em consideração também. Tá certo, Duda, obrigada. Ainda falando, eu falei no início da transmissão, né, que a gente está vivendo dois cenários, a pandemia do coronavírus e a crise do petróleo. Pedro, eu queria saber de você, e até para esclarecer para a gente, né, por que a crise do petróleo ela consegue agravar ainda mais essa situação econômica que a gente está passando? Ela, sem dúvida, é um componente adicional de incerteza, mas cujo impacto é bastante variado, dependendo do país, né, dependendo da posição do país, se é exportador, se é importador, dependendo da empresa, né, se é uma empresa que se beneficia do preço do petróleo alto, como uma Petrobras, uma PetroRio, por exemplo, ou se é uma empresa cujo petróleo é um insumo, né, o que tende, inclusive, a beneficiar essa empresa especificamente. Eu acho que é mais um fator aí agregar volatilidade num tempo, como o Duda bem colocou, quer dizer, é um tempo onde é muito importante que o investidor mantenha a serenidade, não é hora de heroísmos, né, não é hora de compras desenfreadas, de aumentar muito a sua exposição. E, evidentemente, que o mais importante sempre, quer dizer, é você se perguntar, quer dizer, qual é o horizonte do seu investimento. E se você está preparado para a volatilidade inerente de um investimento, como é o caso do investimento em ações, cujo horizonte é necessariamente de longo prazo, e longo prazo eu digo 3, 5 anos. Então, o que é análise de risco, né, para um gestor que investe em ações? Quer dizer, lembrando que a Leblon gere o fundo Leblon Icatu Previdência, que investe até 49% em ações, o restante em renda fixa, e também o Leblon 70% e o recém-lançado Leblon 100% ações em Previdência. Quando a gente monta a carteira de ações do nosso fundo, quer dizer, a gente está olhando aí para um horizonte de prazo longo, estou dizendo 3, 5 anos. Quer dizer, eu costumo dizer que as oscilações de curto prazo ou a volatilidade de curto prazo, para o gestor de ações com horizonte de longo prazo, não é o parâmetro de risco mais relevante. Você tem que aceitar a volatilidade se você quiser ter retornos, como os retornos que o Leblon Ações registrou, por exemplo, desde o início em 2008 até o fechamento ali do mês de fevereiro de 2020, um retorno de quase 16% ao ano. Quer dizer, é absolutamente impossível você ter um retorno de 16% ao ano sem que existam alguns momentos como esse, onde o fundo sofre bastante, onde a cota apresenta uma queda. O que a gente tenta se proteger e defender o tempo todo são as perdas permanentes de capital. Então, como o Duda colocou, quer dizer, não é o momento de você ter empresas muito alavancadas no seu portfólio, empresas que têm uma estrutura de custo fixo muito elevada e que vai sofrer muito agora com essa parada do mundo nos próximos 6 meses. Mas você tem outros negócios que vão sofrer também no curto prazo, porque todo mundo está no planeta Terra que está sendo afetado pela pandemia. Então, e a movimentação da economia, ela praticamente vai cessar aí nos próximos meses, que isso vai afetar o lucro das empresas nos próximos 3, 6 meses. Mas quando você compra uma ação, quer dizer, você está comprando a capacidade da empresa gerar lucro nos próximos 10 anos. Né? Então, um lucro ruim que as empresas vão ter nos próximos 6 meses, 1 ano, não altera de maneira fundamental o valor daquele teu investimento. Né? É natural que as ações caiam, quer dizer, tem ação caindo 60%, 70%, 50%, mas o valor dessas empresas não caiu 50%, 60%, 70%. Né? Isso significa que não vai cair mais do ponto que a gente está? Não existe nenhuma garantia que daqui a um mês não vai estar 10% mais barato. Mas nessa hora, quer dizer, a gente prefere não tentar adivinhar qual é o momento do preço mais baixo possível, até porque eu acho absolutamente
impossível, e checar se o retorno oferecido pela ação desse preço que a gente consegue comprar hoje é interessante o suficiente para compensar, né, o risco de volatilidade que eu vou ter nos próximos 1, 2, 3 meses. É fundamental que para isso, quer dizer, você não opere de maneira alavancada no fundo, e os fundos de ação em geral não trabalham alavancados. É fundamental que você tenha um passivo, quer dizer, um conjunto de cotistas que compartilhe dessa visão de longo prazo. E eu estou muito feliz de constatar que ao longo dos últimos 30 dias, no auge do estresse, que os nossos fundos tiveram, inclusive, a captação líquida positiva, o que é fundamental nesse momento, né? Você tem o cotista alinhado com a tua estratégia, porque eu estou absolutamente convencido de que quando a gente olhar daqui a 1, 2 anos para trás, a gente vai enxergar esse momento realmente como um momento dos mais interessantes aí dos últimos vários anos para fazer investimento em ações. Obrigada, Pedro. Eu acabei de receber aqui uma pergunta dos nossos clientes, de um dos nossos clientes, que quer saber o seguinte, aí vocês podem complementar, tá bom? Uhum. Olá, eu quero saber se é hora de trocar de investimento. Eu tenho PGBL Icatu Seg Classic conservador em renda fixa, e se for o momento ideal de trocar o investimento, qual o recomendado? Até colocar um ponto aqui em nome dos clientes, na verdade, a gente vê justamente pela redução, na verdade, drástica da taxa de juros, a gente vê um movimento muito forte de migração para esses fundos mais alavancados, como fundos de renda variável, fundos multimercados. Até o que a Thalita falou é muito importante a questão da adequação. Hoje, na verdade, a maior aflição desses clientes é justamente o seguinte, a gente não consegue identificar uma melhora. Então, o que a gente faz? A gente sai do mercado, a gente coloca a nossa posição de uma forma mais conservadora, ou a gente espera o mercado melhorar e conseguir depois recuperar isso novamente. Então, acho que essa questão de adequação de perfil também é muito importante, como a Thalita falou, e o que o Pedro falou, a questão que o investimento de previdência é um investimento de longo prazo. Uhum. Quando a gente monta uma estratégia de investimento, 5, 6, 7, 8, 10 anos, na verdade é uma estratégia de espera, porque a gente já passou por algumas crises e ao longo do tempo, provavelmente isso vai recuperar e a gente vai conseguir voltar ao patamar anterior, né, Thalita? Não, acho que assim, acho que é só importante pontuar. De fato, eu acho que o investidor, o cliente, o participante tem nesse momento imprescindível você refletir sobre o seu portfólio. E previdência tem uma característica até muito interessante da portabilidade, né? Então, se de fato você acha que não está com um perfil, né, de produtos, a carteira não está diversificada conforme você, de fato, condiz com o seu perfil, você consegue migrar de um produto para outro sem ter incidência de imposto. Então, acaba que eu acho que a Previdência tem um pouco mais de flexibilidade nesse sentido, até mesmo do que os fundos abertos. Eu acho até importante ponderar isso. Sim. Mas, de fato, é imprescindível você entender onde é que você está no seu momento de vida. Você vai precisar desse dinheiro para daqui a um ano? Então, de fato, se você tem muita renda variável, você deve refletir se talvez não é melhor estar em produtos mais conservadores. Enfim, se você só está pensando para daqui a 20, 30 anos, e num cenário não só que, enfim, o mundo antes dessa pandemia, desse cisne negro, você estava com juros baixíssimos. Então, de fato, colocar na poupança, né, em produtos pós-fixados, não vai ter um rendimento tão alto. Então, se você está pretendendo botar lá no longo prazo, você tem que ponderar que se não vale a pena colocar um pouco mais de risco. Claro, vai estar com volatilidade, sujeitos à volatilidade, como a gente está vendo agora, mas você não vai compor melhor o seu portfólio. Então, acho que é um momento de muita reflexão. Uhum. E só colocando mais um ponto, lembrando que a gente só consegue migrar entre planos iguais, né? De PGBL para PGBL ou de VGBL para VGBL. Uma informação importante também. Tem até uma pergunta que faz um linkzinho com isso, Marco. O Thiago está perguntando o seguinte: eu já tive uma queda de mais ou menos R$1.000 e gostaria de saber o que fazer, né? E sei que não é recomendado solicitar o resgate, então ele está procurando uma ajuda do que fazer nesse cenário que a gente encontra de queda. Na verdade, acho que os gestores podem falar até melhor, porque é uma visão de estratégia do próprio fundo e o que eles pensam para frente nesse cenário atual, né? Uhum. Pedro? Eu até gostaria, assim, eu acho que o que é a grande pergunta, acho que é a grande dúvida. É óbvio que vocês não têm uma bola de cristal, né?
Mas assim, o termo que a gente mais tem ouvido ultimamente é o circuit breaker. Circuit breaker, Sim. a bolsa não para de cair e chega a esses níveis tão baixos que a bolsa para justamente fazer o investidor refletir se, meu Deus, é isso mesmo? Enfim, a gente teve a primeira vez na história 2 circuit breakers no mesmo dia. Então, até perguntar para você, Duda, o que você acha? Você acha que tem piso a Bolsa em termos de renda fixa? O que a gente pode ver para os juros de longo prazo? Acho que seria bom você... É claro que ninguém vai acertar qual é o fundo do poço no momento exato, mas assim, qual que você acha que... Como é que você tenta ler esse cenário todo, enfim, tão complicado? Tá. Obrigado pela pergunta, Thalita. Primeiro, assim, a pergunta dele, né? Se eu tive uma perda, o que eu deveria fazer, baixar? Eu queria, de novo, voltar um pouco no tempo e voltar a algo que vai estar presente não só nesse momento dramático que a gente está agora, mas estava presente há 1, 3, 6 meses atrás e vai estar presente daqui a 1, 2, 3, 6, 1 ano, 2 anos, na nossa opinião. É que se os juros brasileiros foram para 3,75 com a queda recente do BC, e eu estou falando, a gente vai ter uma recessão no curto prazo. A gente acredita que vai ainda mais para baixo. Então, vamos supor que o juro vai para próximo de 3%. Se você quiser algum retorno, como em qualquer país mais normalizado, por baixo, você vai ter que correr algum risco. O ponto escolha, acho que o Catu faz isso muito bem, escolha alguém que te ajude a escolher os fundos e que veja o teu perfil ajustado para o risco. Mas, assim, inexoravelmente, você vai ter que ir para algum risco. Aí, agora, no momento dramático, o que eu estou comentando, que o medo está numa dimensão exacerbada. Eu acho que realizar uma perda, ou seja, mudar, só se você tiver com o seu perfil errado. Você tomou uma decisão super otimista em algum momento e não está conseguindo dormir de noite, ou mais de 20% do seu patrimônio, como se for que não é grande, esteja em fundo de ações, ou alguma coisa alavancada, que aí você está fora do seu perfil. Então, fora isso, você ajustar. Você está me perguntando circuit break. Bom, tem uma solução para isso, né? Escolha um fundo que não dê circuit break, né? A cota não dê circuit break, porque o circuit break assusta, mas se você tem um gestor que está no multimercado, com mais baixo risco, um fundo de previdência como a gente tem com o Icatu, tem posições compradas, mas sempre protegidas, normalmente por derivativos, que está procurando principalmente gerar alta, ou seja, independente da direção do mercado, a gente acorda de manhã tranquilo, sabendo que vem, pegando inclusive as exacerbações desse momento que eu estou falando que está tendo e se aproveitando delas. É claro que o mercado, num momento como esse, de um pouco de pânico, não fica muito convergente, a gente espera um pouco, a gente tem um pouco de tranquilidade para, no tempo, gerando valor. Então, só para tranquilizar quem está ouvindo a gente, é claro que num momento como esse, eu estou vendo muitas oportunidades. É claro que eu não estou fazendo muito grande, muita coisa, porque o risco está muito maior. Mas essas oportunidades são únicas também. Só que você vai fazendo com muita calma, pegando as observações, quando a volatilidade for caindo, paulatinamente vai aumentando o risco e capturando isso. Então, as pessoas se assustam muito com o circuit break, parece que o Brasil vai quebrar, ou a Bolsa vai quebrar, eu não sei qual é o... Assim, e estou te falando, se você estiver numa empresa que não é alavancada, que aguenta o caixa 3, 6 meses, mesmo que não tenha nenhum recurso entrando, você vai passar bem nesse cenário. Então, acho que essa tranquilidade é bastante importante. Da mesma forma, nos fundos, eu acho que vocês recomendam, e inclusive o nosso campo Previdência tem essa característica de estar olhando muito a volatilidade. Tá certo, Duda, obrigada. Pedro e Duda, né? A gente falou sobre as pessoas que já estão investindo, né? Que já aplicaram o seu dinheiro em algum fundo de investimento, em algum fundo nosso e tudo mais. Mas e as pessoas que estão com o dinheiro parado, né? Reservado para aplicar? O que vocês diriam para essas pessoas, né? Qual é o cuidado agora? Aplica? Não aplica? Eu acho que a primeira ação que tem que ser feita é um exercício de autoconhecimento ali por parte do investidor, né? Quão tolerante a risco eu sou, quer dizer, o quanto o meu estômago aguenta uma performance das cotas ruim no curto prazo, quer dizer, como é que é a minha estrutura de fluxo de caixa vis-à-vis o nível de despesas que eu tenho. Então, primeiro, eu acho que isso vocês
assessoram os investidores de maneira brilhante. Esse é o primeiro exercício, né? Para aqueles investidores que têm o perfil adequado e têm espaço no seu portfólio para um aumento no risco com uma visão de longo prazo, eu reforço que eu estou absolutamente convencido que esse é um bom momento para você ter um pouco de ação no seu portfólio. E por que isso? Quer dizer, voltando ali aos fundamentos, quer dizer, quais são os fundamentos que a gente enxerga para o mercado de ações brasileiro, e já enxerga isso ali desde 2016, quando houve a mudança do governo e a perspectiva do início de uma recuperação cíclica na economia brasileira. O que a gente enxergava naquele momento? A gente enxergava uma economia saindo de uma recessão, como eu mencionei, de praticamente 8% de queda do PIB de 2013 a 2016. Essa recessão gerou uma capacidade ociosa na indústria brasileira muito grande e uma capacidade ociosa no emprego também muito grande, na medida em que as taxas de desemprego no Brasil atingiram aí as mínimas históricas. Essa combinação de ociosidade, tanto na indústria quanto no trabalho, faz com que não exista a tal da pressão inflacionária num horizonte aí de médio prazo para a economia brasileira, que permitiu e continuará permitindo que o Banco Central pratique juros muito baixos aqui no Brasil aí pelos próximos anos. Esse movimento de recuperação cíclica da economia brasileira, ele pegou as empresas brasileiras muito melhor operacionalmente do que elas estavam há 10 anos atrás. E por quê? O que a gente tem na Bolsa hoje é a elite das empresas brasileiras. O Brasil tem centenas de milhares de empresas, mas só 300 ou 400 conseguiram chegar na Bolsa. São as sobreviventes, são as vencedoras, são as melhores empresas. Essas melhores empresas, ali nesse período de recessão no Brasil, elas não ficaram paradas, né? Elas ajustaram as suas operações, se tornaram mais produtivas, fecharam lojas ineficientes ou plantas ineficientes. Eu costumo dizer que elas estão potencialmente muito mais rentáveis do que elas eram há 10 anos atrás. E a gente consegue observar isso olhando alguns indicadores. Quer dizer, elas, de maneira consolidada, elas gastam menos com despesas gerais administrativas do que elas gastavam há 10 anos atrás. Elas estão investindo muito menos hoje do que investiam há 10 anos atrás. O período foi muito difícil. Então, tem vários projetos de investimento ali potencialmente rentáveis que foram engavetados em função dessa crise grande que a gente passou. Então, são empresas que, quando a gente voltar para uma normalidade econômica, elas tendem a voltar muito mais lucrativas do que elas eram antes da gente começar essa crise. Um outro pilar importante do nosso case para ações brasileiras, que valeu muito em 2016, 2017 e 2018, eram os preços bastante atraentes aí das empresas, quando a gente olha múltiplos, seja de capacidade, preço valor patrimonial, ou seja de lucratividade, que é o preço-lucro. As ações estavam muito baratas em termos históricos, no momento que elas deveriam estar mais caras do que a história, na medida em que a gente tem um juro mais baixo e uma perspectiva de crescimento maior do que foi o crescimento brasileiro nos últimos 10 anos, que foi um crescimento medíocre. No segundo semestre de 2019, a gente não tinha mais essa distorção de valor, né? As ações já estavam negociando ali acima do que historicamente elas negociam, e a justificativa era esse cenário cor-de-rosa que todos viam para frente. E agora, depois dessa queda, quer dizer, a gente está em patamares absolutamente distorcidos, quer dizer, o mercado acionário é uma caixa de ressonância ultrapotente do sentimento que prevalece naquele momento, né? Então, a gente, hoje, quer dizer, o sentimento, não preciso dizer isso para ninguém, é de pânico, né? As pessoas estão com medo da própria vida e dos seus familiares em função da expansão aí do coronavírus, esse cisne negro que surgiu inesperadamente no mercado, e o mercado ele amplifica isso tudo. Então, as quedas que a gente está vendo das empresas, das ações, é o reflexo do momento de pânico que nós todos, como sociedade, estamos vivendo, e a gente acredita que, como tantos outros momentos, isso é temporário, né? Assim como a euforia de 2 meses atrás foi temporária, o pânico de hoje, ele nos parece ser absolutamente temporário. Daqui a um ano a gente vai olhar para trás e imagino que estejamos todos muito mais calmos, e o mercado, como sendo essa caixa de ressonância, também vai estar refletindo valores muito diferentes. Os riscos que a gente vislumbrava nesse cenário, que era basicamente o risco de desaceleração da economia global e o risco interno aqui do Brasil ser capaz de efetivamente desacoplar da economia mundial e conseguir uma rota de crescimento no momento em que o mundo estava desacelerando, esses riscos eram os riscos identificados. Quer dizer, em relação ao risco global, a gente enxergava ali alguns mitigadores. Quer dizer, o primeiro deles, o fato do Brasil ser uma economia extremamente fechada,
a corrente de comércio sobre PIB é bastante baixa, o que faz com que a dinâmica do nosso mercado interno seja muito mais importante para a performance da nossa economia do que a dinâmica de crescimento da economia global como um todo. E um outro fator mitigador é o fato da gente ser absolutamente irrelevante para o investidor estrangeiro. Então, o Brasil, que já chegou a representar aí 2% dos portfólios globais de ações, hoje representa 0,4%, é um país absolutamente irrelevante hoje na composição dos portfólios globais e que estaria crescendo no momento que o mundo estaria decrescendo. Então, a gente teria muito mais a ganhar em termos relativos numa realocação de portfólios globais do que perder, eventualmente, aí, com um movimento de mitigação de risco. O coronavírus e o petróleo vieram para catalisar esse movimento de correção na economia global, que era um movimento que em algum momento aconteceria, mas os outros pilares, na nossa visão, eles permanecem válidos, né? Então, a gente continua bastante construtivo ali com o investimento em ações no longo prazo no Brasil. Há que se monitorar esse outro risco, que é o risco interno, né? Quer dizer, o Roberto Campos dizia que o Brasil não perde uma grande oportunidade de perder uma grande oportunidade. Então, se nós não perdermos mais uma grande oportunidade de desacoplar da economia mundial, eu acho que a perspectiva de longo prazo ela é favorável, e o investidor que tem perfil, tem estômago e está pouco alocado deveria considerar, nesse momento, alocar uma parcela pequena da sua poupança de longo prazo em fundos com componente de ações mais significativo. Obrigada, Pedro. Pessoal, a gente tem recebido muitas perguntas, e aí eu queria dividir com os nossos gestores, sobre a compra de fundos, sobre fundos que compram títulos de inflação. Como é que vocês enxergam isso? Tá. Eu posso completar um pouco do que o Pedro também falou um pouco, né? De novo, eu acho que esse processo vai demorar um pouco para decantar, até porque o processo de lockdown, de você ficar trancamento, que as pessoas vão ter que ficar, deve ser 1 mês e meio, 2 meses, possivelmente 3 meses. Então, acho que esse processo vai demorar um pouco longo. Também, só para deixar dinâmico aqui, um pouco rico o debate, apesar dos investidores estrangeiros não serem tão relevantes quanto foram no passado, essa recuperação da Bolsa Brasileira acho que ela vai ser bem volátil e um pouco amortecida, porque acho que eles vão continuar tirando os recursos. Tá? No momento de aversão a risco, eles vão tender a investir nos mercados domésticos. Também não é uma dinâmica, é uma tendência nova, porque isso já está acontecendo há 1, 3, 6, 1 ano. Eu acho que vai ser importante ver a maturidade do investidor local, que eu acho que algumas pessoas são um pouco novas, mas acho que tem eu sou bastante otimista, porque gestores como eu, como o Pedro, a maioria dos gestores do Brasil se preocupa com risco, faz uma seleção criteriosa de empresas, faz uma seleção criteriosa de ativos e vai saber passar por isso, né? Eu e o Pedro somos do tempo em que a Bolsa não realizava 20%, ela realizava 80%. Né? Eu passei por crises na década de 90, em 98, com a crise da Rússia, a crise do México. Então, isso foi grande ensinamento para os gestores brasileiros, como se comportar em crise, ter a serenidade de passar. E eu também queria tranquilizar os investidores que eu nunca vi um fundamento tão favorável para o Brasil para o médio e longo prazo. Os juros estão baixos por motivos salutares, a inflação está baixa corretamente, a gente pela primeira vez tem uma mentalidade que já deu frutos mais liberal, de diminuir o tamanho do Estado, preocupações com produtividade, preocupações que a gente sempre deveria, numa maioridade, já ter conquistado, mas a gente está contando essa maioridade ou maturidade somente agora. Então, eu nunca vi um ambiente para o médio e longo prazo tão favorável. Sobre fundos indexados à inflação, nós aqui da UCAN temos um desvio de percepção em relação ao mercado, achando que a inflação vai vir abaixo das expectativas que o mercado tem para os próximos, do curto e para o médio prazo. Ou seja, vou relembrar, né? A gente está achando que o Banco Central vai ter condições e deveria, dado que a atividade será bastante fraca no curto prazo, ele pode ser especulativo, a fazer um movimento adicional de juros. Os movimentos, na nossa opinião, deveriam ser de outra magnitude que foram no passado. Esse já foi um exemplo do meio possível.
Então, você investir agora em títulos indexados da inflação, eu não acho que é o melhor investimento. De novo, eu acho que agora os profissionais testados, com performance, com histórico no Brasil, vão ser de grande importância, porque agora a gente viu realmente como é que os mercados foram testados ao risco das pessoas. Então, eu realmente recomendaria, procure um profissional. Eu estou aumentando meus investimentos em fundos de baixo risco, aumentando meu investimento, inclusive, em fundo de ações. Eu corroboro o que o Pedro falou aí na física, tá? Eu com o meu próprio dinheiro. Mas isso não é de forma indiscriminada. O Pedro falou também. Você tem que fazer uma reflexão própria. O Icatu também falou. Se você não tiver o apetite para perda, vai no fundo como o nosso, por exemplo, no OCAN, de previdência, que é um multimercado equilibrado para isso. Mas, reenfatizando, nós não achamos na OCAN títulos indexados à inflação atualmente. Tá certo, obrigada, Duda. Nós recebemos mais uma dúvida aqui de cliente. Com a crescente queda nas ações, o cliente que possuir um fundo com parte da reserva em renda variável e as ações continuarem a dar negativo, o saldo poderá chegar a zero. Nesse caso, as cotas acabam, somem ou podem vir a ter o saldo crescente novamente numa possível melhora, num possível cenário de melhora? Esse cenário, num fundo como o Leblon Previdência 49, o Leblon Previdência 70, ou mesmo 100%, esse cenário é um cenário absolutamente impossível de acontecer. No limite teórico, imagina o pior gestor do mundo que comprou as piores empresas nesse momento e todas elas vão quebrar. Um fundo como o Leblon Previdência, nesse cenário catastrófico, e ainda que esse gestor estivesse no limite do regulamento dele, que seria 49% comprado em ações, investido nessas empresas, esse fundo perderia metade do valor. Acho que nada próximo a isso tende a acontecer na medida em que a gente acredita fazer uma seleção bastante criteriosa dessas empresas. Algumas vão sair muito melhor do que entraram nessa crise, outras nem tanto, mas esse cenário de extremo estresse que foi colocado, ele não é um cenário possível para fundos não alavancados. Né? Esse cenário de perda total, o fundo virar zero, ele só é possível em estruturas de fundos que trabalham com alavancagem, ou seja, o gestor faz um investimento que é superior ao tamanho do patrimônio líquido do fundo. Vou dar um exemplo. Digamos que o gestor acredite que o dólar vai subir e compre 10 vezes o patrimônio do fundo no dólar agora R$ 5,00. Se o dólar cair 10% ou 11%, como ele está 10 vezes alavancado, o fundo viraria pó e iria a zero. No caso de fundo de ações, que não trabalha com alavancagem, quer dizer, a perda máxima teórica, e de novo, a perda na prática é muito inferior a essa perda teórica, porque essa perda teórica tem um estresse danado, todas as empresas quebraram, a perda máxima teórica é limitada ao percentual investido em ações. Tá certo. A gente está com uma pergunta de um corretor, né? O Ricardo Martins está perguntando o seguinte: comparando com a crise de 2008, o impacto nos fundos de previdência é maior? Bom, aqui o Duda falando, depende, né? A crise de 2008 foi uma crise muito concentrada no sistema financeiro. Então, foi de novo, claro, como nas crises, ela precede certo otimismo do mercado, e aí você tinha uma série de alavancagem, principalmente nos bancos, que preocupou muito se você teria um sistema financeiro saudável, né? Hoje, ela é mais disseminada do que a crise de 2008. Então, ela abrange outras variáveis. Tá? Então, todas as atividades estão sob pressão. E o sistema bancário sempre fica, porque com juros negativos, alguns bancos estão ficando em bastante dificuldade para remunerar os seus ativos, vão ter um pouco mais de dificuldade, particularmente os bancos da Europa vão novamente estar em dificuldade, por isso os governos estão promovendo bastante liquidez. Diferente, eu acredito que em 2008, de novo, acho que a gente está num outro patamar de maturidade,
a gente já está com preços de commodities, que são importantes para a economia brasileira, bastante baixos. A gente está com juros bastante baixos. E a gente está andando no vetor correto. E acho que você teve mais empresas brasileiras têm mais oportunidade para você investir na Bolsa. Então, eu acredito que as oportunidades agora no Brasil, eu diria inclusive no mundo, porque na Ocan nós investimos não só no Brasil, como investimos em ações e renda fixa em posições macro também fora do Brasil, que também é um diferencial, porque quando num momento como esse, o mercado emergente do Brasil ficou um pouco mais desfavorável, a gente consegue migrar lá para fora. Eu digo que quando foi na realização, no motivo de ter realizado menos de 20, já tinha migrado mais para economias que têm menor risco. Eu diria que a pergunta dele se o risco é maior, se as perdas poderiam ser maiores, eu diria que as oportunidades são maiores agora, melhores agora. Tá certo, Duda. Obrigada. Pedro, você falou durante a transmissão, né, que todo mundo que está no planeta Terra está sendo afetado pela pandemia, pela crise e, enfim, a gente consegue enxergar, e aí trazendo um pouco do link que o Duda fez, né, quais são os setores que são mais e menos prejudicados? Eu acho que é bastante até intuitivo, né, a resposta para essa pergunta. E já indo para o final dela, o que não significa que os setores menos afetados você deva investir agora, os setores mais afetados você deva sair. Isso é a função de uma série de outras coisas, eu vou dar alguns exemplos. Mas eu diria que os setores mais severamente afetados são os setores ligados a viagens, de alguma forma. Então, desde as companhias aéreas, talvez sejam disparado o setor que mais sofre, né? Não só pela diminuição no fluxo de passageiros, como pela estrutura de custo fixo, né, de uma companhia aérea, né? Independentemente de quantas pessoas estão dentro do avião, você precisa de um piloto, você precisa do combustível e a aeronave está depreciando e você está pagando o leasing. Então, em geral, são empresas que têm uma alavancagem financeira muito grande e uma alavancagem operacional muito grande também, né, na medida em que o custo das aeronaves é pago em leasing de longo prazo, que são bastante pesados ali para o fluxo de caixa dessas empresas. Então, as airlines sofrem muito, as agências de viagem, as locadoras de veículo. Por outro lado, você tem alguns setores que são menos frágeis ou quase antifrágeis no curto prazo, como é o caso da própria B3. A B3 é hoje o principal investimento do nosso fundo, o Leblon Previdência 49, o Leblon 70, o Leblon 100 e também o Leblon Ações. É uma empresa que vai experimentar aí nesse semestre de 2020 um lucro excepcionalmente forte, porque com esse aumento de volatilidade recente, os volumes dispararam e quanto maior o volume de negociação na B3, maior é o lucro da empresa. Então, é uma empresa que no curto prazo está se beneficiando dessa volatilidade toda. Empresas como a Hypera também tendem a ser menos afetadas, as empresas que vendem alimentos. Então, você tem aí setores claramente vencedores, quer dizer, o varejo, que tem muito foco no varejo físico, sofre muito mais do que o varejo virtual. Então, você tem aí os ganhadores e perdedores setoriais. Mas acho que mais importante do que isso, quer dizer, primeiro, é ver como o mercado precificou essa obviedade setorial e, segundo, quer dizer, que empresas que sofrerão impacto permanente em função dessa crise que a gente vai viver nos próximos 6 meses. Então, o que a gente fez recentemente no portfólio, só para dar um exemplo rápido, quer dizer, a gente tinha uma posição em Via Varejo, que a gente já vinha reduzindo ali no mês de janeiro e a gente terminou de zerar aí ao longo dos últimos 15 dias. É uma história de uma empresa. A Via Varejo é dona da Casas Bahia e do Ponto Frio. É uma empresa que estava em reestruturação, né, vindo de resultados muito ruins, que precisavam melhorar no intervalo de tempo relativamente curto. O balanço da empresa, estrutura de capital, na nossa visão, ainda relativamente frágil quando você olha o endividamento global da empresa, incluindo ali os descontos recebíveis, etc. E é uma empresa que a gente acreditava que seria capaz de fazer essa reestruturação operacional num cenário de normalidade. Agora, num cenário onde nos próximos 6 meses as vendas vão ser extremamente prejudicadas e as lojas físicas são muito relevantes ali no mix dessa empresa, eu acho que o risco aumentou brutalmente, a gente optou por sair completamente da posição e migrou para outras posições menos arriscadas, como o B3, que eu já mencionei, é o próprio Banco do Brasil, que negocia hoje num preço-lucro, na nossa visão, inferior a 4 vezes. Eu, acho que o Duda também poucas vezes vimos
Banco do Brasil negociar 4 vezes lucro. Eu acho que é uma oportunidade de médio e longo prazo interessante, em que pese o risco do banco ser usado para dar algum alívio para as empresas no curto prazo. Então, você tem os setores que se dão bem, os setores que se dão mal, mas o nosso foco é mais ali no nível da empresa, né? Quer dizer, o que o mercado precificou vis-à-vis o que é impacto permanente, o que é impacto temporário dessa crise aí que a gente hoje acredita ser uma crise temporária. Tá certo. A gente falou muito sobre retomada, né, da economia. A gente tem, óbvio que também falamos algumas vezes, essa crise ela não tem precedentes, a gente passou por algumas, né? Mas a gente nunca teve uma crise como essa. E aí eu queria saber de vocês, óbvio, também não tem como saber, não tem uma bola de cristal para ser uma matemática exata, mas como é que vocês enxergam essa retomada, né? Em V, um pouco mais acelerada, em U, como é que vocês enxergam essa projeção de retomada da economia? Tá bom. Obrigado já pela sua primeira colocação, né, que nós não somos oráculos, né, nós somos muito mais cientistas. Então, o que a gente faz aqui na UCAM? Normalmente a gente, como os bancos centrais e os outros gestores, a gente mensalmente saem dados e a gente reavalia o nosso cenário, a gente tem algum viés, normalmente, que precede nossa teoria de investimento. Só que agora, é bastante importante esse disclaimer, essa observação, tempos extraordinários levam a medidas extraordinárias. Então, cada mês agora aparece um dia. Então, hoje você tem uma liquidez excepcional no FED, dando para mercados emergentes. Ontem, a presidente do ECB, a Lagarde, deu uma sinalização de quase 800 bilhões de dólares nas economias para bancos, para liquidez, recompra, inclusive, de títulos para acalmar o mercado. Então, assim, cada dia você está renovando um pouco o seu cenário, tá? Eu acho que é inexorável que, como é uma parada brusca, numa economia que estavam, vamos dizer assim, procurando, e a gente era o cenário nosso, inclusive a três meses atrás, que estava procurando ter um pouso suave, né? Ou seja, tinha uma desaceleração, né? Como o Pedro falou, o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. A gente teve uma década perdida, enquanto que a década foi de expansão fantástica, a gente chegou um pouco no final da festa. Mas o nosso fundamento estava sólido, e é isso que interessa, né? Assim, ao final do dia, para nós que procuramos gerar alfa, ou seja, independente da direção do mercado, a gente compra algumas empresas, vende as juntas, procura os mercados, procura distorções, você não precisa estar exatamente no mercado só favorável. Você pode, inclusive no mercado com grandes distorções, como agora, inclusive são mais favoráveis. Então, como você tem, dado o ponto onde ele pegou o mercado, e uma descontinuidade forte, e o efeito de perda no mercado desenvolvido, em que a poupança, grande parte, é nas bolsas, eu acredito que a recuperação vai ser lenta. Ou seja, não vai ser em V exatamente, principalmente da atividade, né? A bolsa, os outros ativos, sempre o diabo está nos detalhes. Foi como o Pedro falou. Olha, eu também concordo com ele. A gente está, como eu falei, além de tecnologia, a gente gosta mais também de algumas empresas de utilities que estão dando uma taxa interna de retorno altíssima, num processo de concessão bastante protegido. Então, também é um setor mais consistente. Mas, é claro que nesse movimento as aéreas foram destruídas, o setor de varejo, como vai parar durante 1, 2, 3 meses, foi destruído. Então, é sempre, às vezes, uma relação de preço relativo dentro do próprio setor também vai ser importante. Mas o ponto aqui é que eu acredito que a recuperação vai ser lenta, porque tem uma parada brusca, porque vai vir de recessão. Recessão, você tem algumas notícias dramáticas que sempre aparecem algumas empresas ou até gestores que não fizeram bem a gestão de risco quebrando aqui e ali. De novo, só para tranquilizar, né? Para quem não trabalha alavancado, não dá para quebrar, só para tranquilizar absolutamente. E a gestão dos fundos que o Icatu escolhe são bem equilibrados nesse ponto. Tá? Então, isso não existe. Mas o meu ponto a parada é dramática e vai deixar cicatrizes. Então, acho que a gente está vivendo um momento de grande volatilidade, ou seja, de grande risco. Então, não é para ser herói, assim, os bons gestores de risco estão fazendo com muita calma e recuperando,
Normalmente, esse primeiro momento, até talvez seja até mais difícil de você perceber nas cotas a recuperação, mas vai passando um pouco. O segundo capítulo é que começa a ter uma convergência forte, aí você retoma, principalmente buscando o fundamento. Então, isso vai demorar, eu acredito que não vai ser só possivelmente os 3 meses dessa queda abrupta, vai demorar um pouco mais, esses próximos 6 meses vão ser ainda de volatilidade, e a atividade vai retomar um pouco com calma. De novo, eu também queria passar muito para quem está escutando a gente, é que a gente acredita que o Brasil vai passar dentro emergente, com as características próprias, nessa melhor do que a média. Então, e principalmente, aqui você tem uma gama de qualidade de empresas, uma gama de qualidade de gestores, inclusive, uma gama de o que você tem hoje, como eu nunca vi em nenhum outro momento, uma perspectiva de inflação baixa e juros extremamente baixos, que favorecem os ativos do risco. Então, no tempo, vão favorecer a recuperação da economia brasileira. Obrigada, Duda. E aí, falando, né, de previdência, Thalita, Marco, quais são as vantagens da gente continuar investindo em previdência nesse momento? Eu acho assim, previdência é um investimento, como eu já pontuei várias vezes hoje, é um investimento para longo prazo. E ela tem uma série de vantagens que você não perde porque o investimento, enfim, não desempenhou bem em um determinado mês, enfim, meses, ou talvez agora nessa crise. Então, você vai continuar tendo benefícios fiscais, dependendo se é um PGBL, você não entra em inventário, dependendo do estado que for o beneficiário, você não paga imposto de transmissão. Enfim, não tem comicotas quando é o fundo multimercado, por exemplo, que é o caso até que enquadra o Leblon pelo fato de, apesar do DNA de ações, ele não tem 67% em ações, ele não é um FIA, né, ele é 49%, e o caso da Ocam, que é um fundo multimercado, enfim, tem um perfil 2/3 da carteira em long and short e 1/3 em mais macro. Então, esses fundos, se tivessem em fundos abertos, né, eles pagariam comicotas, por exemplo. Sofreriam muito mais. Né? Então, teria, além da questão do desempenho ruim dos ativos, ainda teria a questão até mesmo tributária. Então, assim, previdência continua sendo um veículo extremamente interessante, principalmente para longo prazo. Além de ter essa flexibilidade, você não ter essa incidência de imposto, você que, por acaso, achar que quer mudar, né, de perfil ou de fundo nesse momento, então você não vai ter essa incidência de imposto, essa portabilidade te dá essa flexibilidade também que nos outros fundos de investimento você não tem, mas em previdência você tem. Então, previdência, eu acho que continua sendo um excelente veículo para você investir recursos de longo prazo. Sim. Tá certo. Faço as palavras da Thalita as minhas. Nesse cenário que acho que foi mais colocado aqui, pontuado, esse reajuste de portfólio, só a questão da gente conseguir migrar, na verdade, com a questão da portabilidade, sem o pagamento do imposto, e a questão do comicotas acaba sendo muito relevante na questão da previdência. E a questão do tempo, na verdade, quem tem tempo para investir, quem tem prazo, a previdência tem que sim fazer parte do portfólio de cada cliente, porque tem uma série de benefícios, como a Thalita citou agora. A gente também tem recebido muitas perguntas dos clientes que falam o seguinte, né? Eles costumam fazer contribuições mensais na Previdência. E aí eles estão questionando se devem manter a periodicidade mensal ou optar pelo aporte esporádico. O que vocês acham? Faz alguma diferença nesse momento? Eu acho assim, até por tudo que, enfim, que o Pedro e o Duda falou, assim, eles não têm um ponto, é difícil você saber o ponto exato que vai estar o preço mais baixo para você ter certeza da retomada. Então, assim, os aportes esporádicos, a tendência é que você coloque um dinheiro maior em um determinado período. Enquanto a contribuição mensal, você está colocando um pouquinho todo mês. Então, dado que você não está um cenário muito incerto, me parece que talvez a contribuição mensal faça mais sentido, tá? Nesse momento. Claro que ajustado ao montante que seja adequado para aquela pessoa, do que você, às vezes, botar todo o seu dinheiro em um determinado momento. E não saber como o mercado vai se comportar, né? Exatamente. Tá certo. Pedro, Duda, eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês com a gente hoje. Foi rico demais, muito esclarecedor. Eu acho que vocês pontuaram bem, né? Acho que gestores e clientes não devem ser heróis nesse momento. A gente ainda está avaliando como o mercado está se comportando, né? Cada dia parece um mês.
Então, queria que você deixassem as mensagens finais de vocês para quem está nos ouvindo, os corretores, os clientes, e agradecer mais uma vez por esse bate-papo muito rico que a gente teve nessa tarde de hoje. Compro B3. Bom, eu vou começar aqui então. Eu queria agradecer ao Icatu, queria agradecer a oportunidade, eu queria passar uma mensagem também bastante tranquilizadora dos clientes, para os clientes, porque a gente sabe, tem absolutamente tranquilidade do que a gente está fazendo, a gente tem visto, inclusive, bastante oportunidade no mercado, a gente tem a vantagem de ter uma cobertura internacional em que, nesses momentos de mais aversão a risco, estão num capítulo anterior ao aqui um pouco, então já com um pouco mais de normalização, né? Como foi falado, lá não tem circuit break, teve alguns, mas já está acalmando mais. Então, a gente tem se beneficiado com o mesmo tema, perseguindo tecnologia, que a gente estuda bastante, a gente tem analistas externos, é uma vantagem de quem investe na Alcan, e também o mesmo tema de juros baixos, também a gente tem perseguido, tá? E voltando aqui para o Brasil, a gente está num período um pouco mais de turbulência, mas vai tender a convergir esse tema global, ou seja, a questão do coronavírus, mas você vai convergir para os fundamentos, acho que é um pouco com calma. E eu acho que o Pedro falou, tem empresas que eu acho que até vão sair mais fortes dessa crise. Para quem está olhando no longo prazo, acho que é bastante tranquilidade, assim, bastante dramático, eu estou dizendo que seja isso. De novo, tem que estar com o portfólio ajustado para o nível de risco que as pessoas aguentam. Tem que estar procurando um bom gestor de risco. Eu acho que é fundamental, eu acho que antes de ser um gestor de retorno, tem que ser um gestor de risco. Eu acho que isso vai ser testado, foi mais uma vez testado pelos mercados. Eu acho que tem que ser muito realista, ter várias proteções, procurar grandes assimetrias para encontrar, mas assim, eu acho, de novo, é inexorável que as pessoas vão ter que correr algum risco para remunerar o seu dinheiro, porque os juros brasileiros estão indo para próximo de 3%, não vão ficar satisfatórios. Então, é encontrar o produto correto, o Icatu tem plena capacidade disso. Foi comentado aqui as vantagens da Previdência, acho que são fantásticas em termos de sucessão, em termos de benefício tributário, há uma série de vantagens, acho que assim, todo investidor deve ter investimentos em Previdência, eu tenho, inclusive, o Icatu Previdência, então, todos os investidores devem ter, acho que é muito favorável, e acho que se as pessoas estiverem com tudo que foi recomendado aqui, inclusive é um momento de entrada, porque efetivamente parece que os riscos estão maiores, mas com o tempo vai uma normalização para quem olhar no longo prazo, é um bom momento de entrada para o perfil de risco adequado. Obrigado, Duda. Pedro? Eu queria agradecer muito aí o convite da Icatu, é um prazer poder falar para vocês, para todos os investidores, dividir esse espaço aqui com o Duda. O que eu tenho para recomendar e sugerir é o que eu tento praticar na Leblon, eu, meus sócios e todos nós, quer dizer, nesse momento, serenidade, racionalidade, disciplina, paciência. Não é hora de grandes heroísmos, a gente tem trabalhado diariamente para construir uma carteira de investimentos cada vez melhor, cada vez mais adequada ao novo cenário. Temos feito pequenas modificações na nossa carteira, tirando algumas empresas mais arriscadas que vão sofrer mais e que o preço não refletiu isso, como eu mencionei anteriormente, acrescentando outras que tendem a sair ainda mais forte dessa crise. Não é a primeira crise pela qual nós passamos, não vai ser a última. É intrínseco do mercado acionário que esses momentos ocorram de tempos em tempos, os cisnes negros volta e meia aparecem, e quando aparecem a bolsa cai 30%, 40%, 50% ou mais, mas para quem tem perfil de longo prazo, tem paciência e disciplina nessas horas, ao longo do tempo você consegue compor retornos bastante interessantes. Então, eu queria tranquilizar também os investidores e dizer que a gente segue trabalhando duro ali para melhorar cada vez mais a carteira. A gente tem uma parcela significativa do nosso patrimônio investido nesses mesmos fundos, é uma regra da Leblon, quer dizer, todo sócio e funcionário da Leblon tem que ter pelo menos 50% do seu patrimônio investido nos fundos Leblon Previdência, Leblon Ações. A gente acredita que não existe
mecanismo de gestão de risco melhor do que essa, você obrigar quem está tomando a decisão a colocar o dinheiro junto com o dinheiro do cotista. E o que eu posso dizer é que nos últimos dias a gente tem aumentado os nossos investimentos, dado que a gente vê uma oportunidade de longo prazo bastante interessante. Então é isso, obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, Pedro. Queria agradecer também a Thalita, da nossa área de Previdência. Obrigada, Thalita, pela disponibilidade e atenção. Obrigada, Marco, também, por ter vindo aqui, para a gente ter conversado. Muito rico a participação de todo mundo. Obrigado, agradecer ao Duda também e o Pedro, na verdade, nesse momento, né, trazendo uma mensagem tranquilizadora para os clientes. Então, acho que a participação deles foi fundamental, muito importante até para o nosso atendimento no dia a dia e para os corretores também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente nessa tarde, para a gente conversar um pouquinho sobre os impactos do que está acontecendo no mundo, na nossa economia. E a gente se encontra no próximo Icatu News. Obrigada.